Bem-vindos a uma jornada aprofundada e envolvente pela filosofia cristã. Neste episódio, embarcaremos em uma exploração detalhada desta corrente de pensamento, mergulhando em sua origem e avançando até os brilhantes insights de São Tomás de Aquino. Preparem-se para uma jornada rica em reflexões, espiritualidade e lógica, que nos levará a uma compreensão mais profunda da interseção entre fé e razão. A filosofia cristã, como sugere o nome, é um sistema de ideias profundamente enraizado nos princípios do cristianismo, com sua característica fundamental sendo a exploração da existência de Deus por meio do uso da ciência e da razão. Para compreender essa corrente de pensamento em toda a sua complexidade, é essencial que retrocedamos aos primórdios e examinemos a figura dos pioneiros que a moldaram. Os primeiros pensadores da filosofia cristã, como São Paulo, São João, Santo Ambrósio, Santo Eusébio e Santo Agostinho, desempenharam papéis cruciais no desenvolvimento e na disseminação do cristianismo. Suas pregações, registradas nas epístolas, representaram uma virada significativa, estendendo a mensagem cristã além das fronteiras judaicas. A universalização da fé cristã era o cerne de seus ensinamentos, argumentando que a mensagem de Cristo não se limitava aos judeus, uma vez que Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Essa universalização do cristianismo se refletiu na formação de comunidades urbanas chamadas eclesias, que podemos chamar de primeiras igrejas, onde os fiéis se reuniam para rituais e práticas religiosas. Embora a prática religiosa nessas comunidades não fosse uniforme, a filosofia cristã desempenhou um papel significativo na busca pela coesão e na consolidação dessa doutrina diversificada. Os pensadores que se dedicaram a unificar a doutrina cristã eram conhecidos como apologetas, cujo nome provém da apologia que faziam ao cristianismo. Avançando para a Idade Média, a filosofia cristã ganhou maturidade e se dividiu em duas fases distintas: a patrística, que compreendeu os primeiros séculos, e a escolástica, que dominou o cenário intelectual da Alta Idade Média até o Renascimento. A patrística, liderada por luminares como Santo Agostinho, procurou fundir as tradições filosóficas greco-romanas com os princípios cristãos. A razão tornou-se um instrumento vital para justificar a fé, e temas como o pecado original, o livre-arbítrio e a predestinação divina ocuparam um lugar de destaque. Santo Agostinho, reverenciado como o doutor da Igreja, se destacou como um dos expoentes mais influentes dessa fase. Na fase subsequente, a escolástica, personificada por São Tomás de Aquino, atingiu o ápice da filosofia cristã. Aquino, com maestria, harmonizou o conhecimento cristão com as obras filosóficas de Aristóteles, adotando a lógica aristotélica como alicerce para o desenvolvimento de um conhecimento cristão sólido. Suas célebres 5 vias eram tentativas de provar, através da razão, a existência de Deus, reforçando a ideia de que fé e razão podem coexistir de maneira harmoniosa. Santo Agostinho, Aurelius Augustinus, mais conhecido como Santo Agostinho de Hipona, foi o patrono da ordem religiosa agostiniana e um dos responsáveis pela concepção do pensamento cristão medieval e da filosofia patrística. Agostinho é considerado santo, tanto pela Igreja Católica quanto pela Anglicana, e mesmo para os protestantes e evangélicos, é referência na história eclesiástica com seus escritos e ditos. Portanto, foi canonizado e transformado em doutor da Igreja, um título honorífico e extremamente raro, concebido pela Igreja Católica, apenas 35 doutores. Suas obras são reeditadas até os dias atuais, das quais se destacam Confissões, de 397, sua autobiografia, da Trindade, de 400 a 416, em 15 volumes, onde se dedica ao relato da divindade nas pessoas, e da Cidade de Deus, de 413 a 426, sua obra mais conhecida, onde explica a cidade terrestre como uma imitação da cidade celeste. Nascido em Tagaste, no dia 13 de novembro de 354, atual Souk Ahras, Argélia, localizada a 90 quilômetros do Mediterrâneo, próximo a Hipona, na época províncias romanas do norte da África. Aurelius Augustinus era descendente de berberes por parte de pai e mãe. Contudo, essa última se convertera ao catolicismo, enquanto o pai permaneceu pagão. Aos 11 anos de idade, foi estudar na escola de Madaura,
onde teve contato com a literatura latina e com práticas e crenças pagãs. Posteriormente, foi para Cartago, de modo a prosseguir seus aprendizados em retórica. Mas, em 383, mudou-se para Roma, onde abriu sua própria escola, até ser nomeado professor de retórica imperial para o Tribunal Provincial em Milão, em 384. É neste momento que, enquanto filósofo, irá se afastar do maniqueísmo, pendendo agora ao neoplatonismo. Após, sofre uma crise espiritual em 386. Augustinus vivia como um romano pagão. Ao ler a vida de Antônio do Deserto, de Atanásio de Alexandria, Agostinho decide se converter ao cristianismo católico e abandonar toda a sua antiga vida de conforto e hedonismo para servir a Deus. Assim, foi batizado no ano seguinte, por ninguém menos que Santo Ambrósio, durante a vigília da Páscoa, na cidade de Milão. Posteriormente, retorna à África, onde liquida seus bens e divide-o entre os pobres, exceto pelo patrimônio utilizado para formar a ordem agostiniana em Tagasta, no ano de 387. Foi ordenado padre em Hiponana, na Argélia, em 391. Nesse pequeno porto do Mediterrâneo, Agostinho foi bispo coadjunto até ser nomeado bispo em 397, quando passou a encarregar-se da missa diária 2 vezes por dia, bem como da administração dos bens da igreja e das questões de justiça local. Assim foi até sua morte em 430, quando deixou-nos como legado 113 obras escritas, entre tratados filosóficos, teológicos, comentários de escritos da Bíblia, sermões e cartas. De partida, devemos notar que Santo Agostinho foi influenciado pelo maniqueísmo, segundo o qual o mundo seria regido pelas forças do bem e do mal, concepção de base platônica, bem como pelo neoplatonismo de Plotino, 204 a 240 d.C. Por outro lado, sua conversão deu-se graças à oratória do bispo de Milão, Santo Ambrósio, o qual o batizou e influenciou em seus discursos. Foi responsável por reforçar o conceito de pecado original e desenvolver o conceito de igreja como a cidade espiritual de Deus, distinta da cidade material dos homens. Também afirmou que a origem do mal estaria no livre-arbítrio concedido por Deus, donde todo mal seria o resultado do livre afastamento do bem. Era também defensor da predestinação divina. Curiosamente, pregava que o caminho para a verdade estava na fé. Contudo, seria a razão o melhor caminho para provar a validade das verdades. Por fim, podemos destacar como influenciados por Santo Agostinho, o teólogo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, o qual fizera uma nova síntese do pensamento filosófico grego e cristão, e os teólogos João Calvino, 1509 a 1564, e Cornélius Otto Jansenius, 1585-1638. Estes, em especial, quanto à teoria da predestinação. No calendário católico, o dia de Santo Agostinho é 28 de agosto, a data de sua morte. Segundo Agostinho, a interpretação da Bíblia deveria ser feita de acordo com os conhecimentos de cada época, de modo a provocar releituras dos textos sagrados. Santo Agostinho é considerado o santo protetor dos teólogos, impressores e cervejeiros. Filosofia patrística foi uma corrente filosófica cristã da época medieval que surgiu no século IV. Recebe esse nome, pois ela foi desenvolvida por diversos padres e teólogos da Igreja, os quais eram chamados de pais da Igreja. Sua figura mais importante foi Santo Agostinho de Hipona. A patrística foi o primeiro período da filosofia medieval que permaneceu até o século VIII. Durante 7 séculos, a filosofia esteve voltada para os ensinamentos dos homens da Igreja, teólogos, padres, bispos, etc. Logo depois, surgiu a escolástica no século IX e permaneceu até o início do Renascimento, no século XVI. São Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, chamado de Príncipe da Escolástica, é o maior representante dessa escola e seus estudos ficaram conhecidos como tomismo. Ele foi nomeado Doutor da Igreja Católica em 1567. Como a patrística, a filosofia escolástica também esteve inspirada na filosofia grega e na religião cristã. Seu método dialético de unir a fé e a razão tinha como intuito o crescimento humano.
Importante destacar que seus estudos estiveram inspirados no realismo aristotélico, enquanto os de Santo Agostinho estavam voltados para o idealismo de Platão. Sendo assim, a patrística focou na disseminação dos dogmas associados ao cristianismo, por exemplo, defendendo a religião cristã e refutando o paganismo. Já a escolástica, através do racionalismo, tentou explicar a existência de Deus, do céu e do inferno, bem como as relações entre o homem, a razão e a fé. Tomás de Aquino nasceu em 1225, em Aquino, uma comuna italiana, no castelo de Roccasecca. Filho do conde Landulfo de Aquino, recebeu uma excelente educação. Estudou na abadia de Roccasecca, no mosteiro da Ordem de São Bento de Cassino. Mais tarde, ingressou na Universidade de Nápoles, na Cátedra Artes Liberais. Com apenas 19 anos, em 1244, abandona o curso e decide seguir sua vocação religiosa, tornando-se dominicano, ao ingressar na Ordem dos Dominicanos no convento Saint-Jacques, em Paris. Permaneceu alguns anos em Paris, cidade importante para seu desenvolvimento espiritual, intelectual e profissional. Entretanto, foi na cidade de Colônia, na Alemanha, que Aquino escreve suas primeiras obras, sendo discípulo do bispo, filósofo e teólogo alemão Santo Alberto Magno, 1206 a 1280 d.C., conhecido como Alberto o Grande. Mais tarde, em 1252, Tomás de Aquino retorna a Paris, onde se gradua em teologia e segue a carreira de professor. Ministrou aulas em Roma, Nápoles e outras cidades da Itália. Ficou conhecido como Doutor Angélico, cujo trabalho de vida esteve dedicado à fé, à esperança e à caridade, constituindo assim um pregador cristão da razão e da prudência. Foi um dos defensores da escolástica, método dialético que pretendia unir a fé à razão em prol do crescimento humano. Uma de suas maiores obras, Summa Theologica, é o maior exemplo da escolástica, na qual apresenta relações entre a ciência, razão, filosofia, fé e teologia. Segundo Aquino, nada há no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. São Tomás faleceu na cidade de Fossa Nova, Itália, no dia 7 de março de 1274, com 49 anos. Inspirado nas ideias do filósofo grego Aristóteles, o trabalho de São Tomás de Aquino esteve pautado no realismo aristotélico, em detrimento dos seguidores de Santo Agostinho, inspirados no idealismo de Platão. Por isso, Aquino foi um dos pensadores mais destacados desse período. Defensor da filosofia escolástica, método cristão e filosófico, pautado na união entre a razão e a fé. Assim, Tomás de Aquino escreveu inúmeras obras, onde privilegiou a razão e a vontade humana, formulando assim um novo pensamento filosófico cristão. Tomás de Aquino foi grande estudioso e ávido escritor nas áreas da filosofia, metafísica, física, teologia, ética e política. Algumas de suas obras são Preces, Sermões, Suma contra os Gentios, Suma Teológica, Exposição sobre o Credo, o Ente e a Essência, Compêndio de Teologia, Comentários ao Evangelho de São João, Comentários da Epístola de São Paulo e Comentário às Sentenças. Assim, encerramos esta jornada detalhada pela filosofia cristã, que nos permitiu examinar a complexidade e a evolução dessa corrente de pensamento ao longo dos séculos, desde as pregações visionárias de São Paulo até as profundas reflexões de São Tomás de Aquino. Exploramos a busca incansável por respostas transcendentais que a filosofia cristã oferece. Esta filosofia nos ensina que a fé não precisa excluir a razão, mas que, ao contrário, pode ser enriquecida quando confrontada com um pensamento lógico e racional. Nosso compromisso com a busca incessante pela verdade e pela sabedoria continua. Até a próxima jornada, onde continuaremos explorando as maravilhas do pensamento humano. Agradeço a você que ficou até o fim e, se gostou deste assunto, gostaria que deixasse o seu like e compartilhasse o conteúdo. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima. Você pode também nos ajudar através do Pix que está na tela para nos auxiliar a produzir mais conteúdos como este, ou comprar com os links na descrição desse vídeo. E lembre-se que é na busca pela verdade que encontramos a essência da vida. Tenham todos um ótimo dia.